Então, boa tarde a todas as pessoas. Em nome do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios, CESEM Brasil, e da Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, REMO, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes convidados, Gustavo Dias e Genaro Avalone, da equipe do CESEM e de todas as pessoas que estão conosco neste evento virtual. Eu sou a Bárbara, sou assistente editorial da REMO, e vou conduzir o evento de hoje, que tem como título Abdelmalek Sayad, Migração, Estado e Amnésia Histórica. Este evento leva o mesmo título do dossiê publicado no volume 32 de 2024 e também organizado por nossos convidados. Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a revista. A REMO é uma revista de publicação contínua, cujo objetivo é divulgar análises interdisciplinares amplas e aprofundadas sobre temas ligados à mobilidade humana contemporânea, com foco na promoção e na defesa dos direitos humanos. Nós estamos indexados no Cielo Brasil, Scopus, Redalic, Dialnet, entre outros indexadores, e é uma revista com qualificação Qualis A2, e todos os artigos estão disponíveis em nosso portal, em Cielo Brasil e em Redalic. Eu vou colocar no chat o site da REMO, e vocês vão poder acessar todos os artigos. Acho que eu consigo fixar a mensagem. Bem, e neste ano de 2025, a REMO está com a chamada aberta para receber artigos, além do nosso fluxo contínuo, para 3 dossiês. O dossiê número 1, Iniciativas de Empreendedorismo e Autossustento de Trabalhadores Migrantes, que será coordenado pela equipe da REMO. O dossiê número 2, Novas Diásporas Brasileiras, que terá o professor Igor Renan Machado e Alexandre Branco como editores convidados. E o dossiê número 3, Pesquisa sobre Migração, Lógicas, Práticas e Metodologias entre Tradição e Transformação, que terá as professoras Maria Catarina Zanini, Yolanda Lopes Garcia e Asmara Gonzalez Rojas, como editoras convidadas. Os prazos e também as orientações podem ser consultados no site da REMO, que eu também vou encaminhar no chat. Bem, neste evento virtual, nós queremos debater sobre o legado de Abdelmalek Sayad e explorar os impactos das suas reflexões nos estudos migratórios atuais. Dessa forma, iniciaremos com uma breve fala por parte do editor da REMO, Roberto Marinucci, e em seguida teremos as palestras dos professores editores do dossiê, Gustavo Dias e Genaro Avalone. Eu vou colocar também no nosso chat o link para vocês conseguirem acessar o dossiê e todos os seus artigos. Bem, na conclusão do evento, nós teremos alguns minutos para perguntas e o debate, então, por favor, pedimos que os comentários e as perguntas sejam enviados pelo bate-papo, para que possamos organizar a participação, e pedimos também que os microfones permaneçam desligados durante o evento. Eu convido agora o Roberto Marinucci, editor da REMO, para tomar a palavra. Bom dia a todos, boa tarde a todas e todos. Eu escrevi e vou tentar ler um pequeno texto para não demorar muito tempo, assim, só de introdução sobre o dossiê da REMO. Como falou a Bárbara, meu nome é Roberto Marinucci, sou diretor da REMO, publicada pelo Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios de Brasília. Vou fazer esta breve colocação sobre o dossiê organizado pelos professores Gustavo e Genaro. A ideia do dossiê surgiu do Gustavo Dias, que depois de alguns dias me mandou uma proposta junto com o Genaro. O dossiê teve uma boa divulgação, recebemos um número significativo de artigos, foram 24 artigos, dos quais foram publicados 14. Acho que apenas o dossiê do Joseph Anderson e do Bruno Miranda, que, se não estou errado, está presente nesse momento, sobre diásporas haitianas, teve um número maior de artigos recebidos. Por outro lado, o dossiê sobre Sayad é o dossiê que teve o maior número de artigos publicados, foram 14 artigos mais uma entrevista. Algumas informações sobre os 14 artigos, são 23 autores, dos quais 13 homens e 10 mulheres, de 6 diferentes países: Itália, Espanha, Brasil, Argentina, França e Argélia.
E no que diz respeito aos idiomas, são 4 artigos em português, 4 artigos em espanhol, 2 em francês, 2 em italiano e 2 em inglês. Chama atenção a ampla diversificação de idiomas e também de países de afiliação institucional dos autores, o que revela como Sayagyi continua sendo um autor de referência em diferentes contextos migratórios. Como falou a Bárbara, todos os artigos estão disponíveis em Siero Brasil ou então no portal da Remo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Gustavo e o Gennaro, que tiveram que trabalhar bastante, porque foram muitos artigos e também muitos idiomas. Além de ótimos e rigorosos pesquisadores, os dois são muito comprometidos com a causa das pessoas migrantes e refugiadas, o que se encaixa muito bem na missão da revista. Foi interessante também a interlocução com os dois organizadores que são oriundos de 2 países diferentes, a Itália e o Brasil, com desafios migratórios análogos, mas também diferentes. Gostaria de agradecer também aos autores e às autoras dos artigos, inclusive aos autores dos artigos submetidos, mas que não foram publicados. Essa é a parte mais chata e difícil do trabalho do editor. Inevitavelmente temos que selecionar artigos. Infelizmente tivemos até que não aceitar artigos de boa qualidade. Espero honestamente que esses artigos que não foram publicados na Remo tenham sido publicados em outras revistas. Gostaria de lembrar que na Remo todas as submissões que passam pela avaliação dos pares, mesmo aquelas não aceitam para publicação, recebem um retorno com a avaliação dos referis e sugestões para aprimorar os textos. Nesse sentido, nosso agradecimento vai também para os referis envolvidos. Não foi nada fácil achar referis em alguns idiomas, sobretudo em francês. Esse é um problema, na realidade, de todas as revistas acadêmicas. Só para ter uma ideia, a cada ano na Remo recebemos cerca de 140, 150 artigos, o que significa que precisamos mais ou menos de 280 avaliações. Digo a princípio, pois alguns artigos precisam até de 3 avaliações. Nesse sentido, repito nosso agradecimento aos referis envolvidos, pois nós sabemos que é um trabalho voluntário. São pessoas que gastam seu tempo e sua competência por uma causa, já que como revista podemos dar apenas um certificado no final do ano. Seja como for, se alguém quiser nos ajudar, pode se cadastrar no site e nos enviar um e-mail aceitando de ser avaliador. Um último agradecimento vai para o Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios de Brasília, no caso na pessoa da irmã Marlene, que é a nossa diretora, e também para a Congregação das Irmãs Calabrinianas, que é a nossa mantenedora, na pessoa de irmã Neuza. Como sempre digo, a cada vez que a Remo publica um dossiê, aprendemos sempre algo de novo sobre determinadas temáticas. Aprendemos não só com os artigos, mas também com os comentários dos referis que avaliam os artigos. Isso é um privilégio de nós editores. Nesse caso, conseguimos aprofundar o complexo pensamento do Sayagyi, e falo também em nome da Bárbara, que colabora comigo, e inclusive da equipe de pesquisa do CESEM, que é composta por Tuila Bottega, Carmen Lucy, o Igor Cunha, que nesse momento está na República Dominicana fazendo um trabalho de campo, e a Diana Gil. Não vou claramente entrar no mérito dos vários artigos que compõem o dossiê, mas gostaria de chamar a atenção apenas para um artigo, o texto de Samir Belgacem, um texto em português que apresenta a trajetória biográfico-acadêmica do Sayagyi. Aconselho muito a leitura desse texto, pois traz elementos biográficos que podem auxiliar muito na interpretação do pensamento do autor. O dossiê, no fundo, é composto de alguns textos iniciais, poucos na realidade, sobre a figura do Sayagyi, sendo a maioria dos artigos voltada para a aplicação do referencial analítico de Sayagyi a diferentes realidades migratórias, o que demonstra como a figura do Sayagyi e seu pensamento continuam de extrema atualidade.
Para encerrar, queria apenas destacar o tema específico escolhido pelos dois organizadores num pensamento tão amplo e complexo como o do Sayad, o tema da amnésia histórica. Acredito que Gustavo e Gennaro vão tocar esse assunto. Quero apenas destacar como talvez não haja nada de mais atual como falar de amnésias históricas ou de memórias seletivas, principalmente nesse momento histórico, diante do que está acontecendo hoje na Palestina, na República Democrática do Congo, na Ucrânia, inclusive nos Estados Unidos, na União Europeia e até no Brasil. Agradeço a todos e a todas pela participação e devolvo a palavra para a Bárbara. Obrigada, Roberto. Agora convidamos o professor Gustavo Dias, que é doutor em Sociologia pela Goldsmith College University of London e professor de Sociologia no Departamento de Política e Ciências Sociais da Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais. Possui como áreas principais de atuação as sociologias das mobilidades e urbana, e como temas de interesse, estudos migratórios, controles de fronteiras migratórias e práticas cotidianas de subversão e táticas de microrresistência. Lembramos que os comentários e as perguntas podem ser feitas pelo bate-papo. Passo a palavra para o professor Gustavo Dias. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer à equipe da Remo, agradecer ao Roberto pela oportunidade de publicação que Gennaro e eu tivemos para esse dossiê e também a oportunidade da gente apresentar ou falar um pouquinho sobre ele hoje também. E também gostaria de agradecer pela presença do público nessa atividade virtual no final de tarde de sexta-feira ou meio de noite, sexta-feira, se estivermos na Itália, né, Gennaro? A nossa apresentação ela vai ser breve. O Gennaro e eu dividimos em duas partes. E o Gennaro ele fará uma apresentação do artigo e do contexto atual, sobretudo vivido na Europa. Eu creio que a partir da pergunta que nos motivou a escrever o artigo de abertura, né? Por que ler Sayad? E eu gostaria de apresentar, ou falar um pouquinho da importância desse dossiê para a academia brasileira, que para mim é um ponto talvez um dos pontos mais caros em relação à obra do Sayad. Né? Afinal, 2025, curiosamente, a gente completa 25 anos desde a última publicação de algum texto do Sayad que nós tivemos no Brasil, que foi a edição especial O Retorno, publicado pela Travessia 2 anos após a morte do autor. Ele havia mandado antes, mas por dificuldade de tradução do manuscrito, ela acaba saindo só em 2000. De lá para cá, a gente não teve mais nada publicado do Sayad. Então, a gente vive uma questão bastante séria, sobretudo em termos de fronteira ou barreira linguística, porque boa parte, ou quase absolutamente tudo do autor é publicado em francês, há publicações em espanhol e italiano, e, sobretudo, se a gente pensar também fronteira econômica ou barreiras econômicas, o quanto caro é adquirir esses livros também, o que tem feito uma questão bastante séria da gente dificultar o acesso a esse autor das gerações mais novas de estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, um dos pontos principais para mim, que me chama a atenção como acadêmico, mas sobretudo como professor ou coordenador de um grupo de pesquisa, é o fato de que a gente tem um autor que ele está passando por um processo de esquecimento na academia brasileira e um autor extremamente importante. Então, o que eu queria falar é um pouco contextualizar esse dossiê numa série de atividades que a gente vem desenrolando nos últimos anos. Não só no âmbito do grupo de pesquisa que eu coordeno, o Odisseia, Núcleo de Pesquisa Abdelmalek Sayad, registrado no CNPq e aqui na Unimons, mas também parcerias que vêm sendo desenvolvidas com o Centro de Estudos Migratórios da Missão 100, sobretudo na figura do José Carlos e do Padre Paulo, e com a professora Lúcia Bogos, da PUC São Paulo. Né? Então, uma outra atividade que a gente vem
desenvolvendo, que eu vou falar brevemente aqui, com o objetivo de resgatar o autor e a sua obra para a academia brasileira. Então, de forma geral, eu acho que esse dossiê, ele remonta uma linha que vem sendo feita desde 2018, quando nós organizamos o seminário, 20 anos depois, o pensamento de Abdel-Malek Sayad. Então, em 2018, nós tivemos esse evento na PUC São Paulo, foi um evento bastante interessante, porque ele teve um efeito muito similar ao que a gente viveu nesse dossiê. Uma procura grande de pessoas para apresentar trabalho, felizmente contamos com o apoio das instituições envolvidas, sobretudo a Missão Paz, a PUC e a Unimons, e apoio do CNPq, da CAPES, para poder realizar esse evento. Então, foi um momento bastante rico em que a gente conseguiu trazer alguns pesquisadores internacionais que também estão debatendo Sayad e não estão nesse dossiê, mas que são referências, por exemplo, a mim e para o Genaro, como o Amin Pérez. Então, acho que foi uma atividade bastante rica, e dali em diante a gente foi tentando organizar outras atividades, dentre elas um livro fruto desse evento, que é um livro que ele está disponível em PDF para qualquer pessoa baixar ele. Ele pode ser encontrado tanto no site do nosso grupo de pesquisa, quanto da editora PUC, onde ele foi publicado. No final de 2020, então, foi criado esse grupo de pesquisa, registrado no CNPq, e aí houve um crescimento bastante interessante. Em 22 e 23, nós tivemos 2 primeiros projetos de pesquisas aprovados, em que são projetos que têm como objetivo central compreender como, ao longo da obra do Sayad, desde o seu início como assistente do Pierre Bourdieu até já o final da sua vida e de sua carreira, no final dos anos 90, como o conceito de migração ele vai sofrendo transformações ao longo da sua obra, e como a sua sociologia ela vai permeando vários subcampos da sociologia. Então, foi um trabalho sobretudo com um financiamento muito generoso da FAPEMIG, que permitiu a gente realizar pesquisa de campo na França, nos arquivos na França, particularmente em Paris. Então, são 3 estágios da pesquisa. O primeiro estágio, que era o principal, ele já foi concluído, que é em Paris. Então, essa foi uma etapa bastante importante, porque a gente conseguiu esgotar boa parte da coleta dos arquivos que estão em Paris, e aí, novamente, a figura do Samir Belgacem, que o Roberto citou, e do Amin Pérez, elas foram cruciais para poder me guiar nesse percurso. Então, isso foi importante, sobretudo, para a gente poder compreender um pouco a sociologia do Sayad, como ela foi sendo construída e como ela vai entrando em vários diferentes campos para construir essa obra maior. E é interessante porque a sociologia da migração ela acaba virando uma peça de um mosaico maior. E acho que isso é caro para nós, porque no Brasil o que a gente tem é uma obra fragmentada do autor. Então, essa obra fragmentada do autor faz com que a gente veja, muitas vezes, o Sayad sobre um prisma menor do que ele, de fato, foi enquanto um sociólogo, uma pessoa engajada e, muitas vezes, também com uma forte militância durante os períodos em que ele esteve tanto na Argélia quanto na França. Esse projeto, eles permitiram bolsistas de iniciação científica e mestrado, que têm se debruçado em pesquisas em torno desse projeto Guarda-Chuva e tem aberto para campos que a gente também desconhecia em torno do Sayad. Então, nós estamos desenvolvendo desde pesquisas que fazem um profundo trabalho de levantamento sobre as políticas agrárias francesas na Argélia, a pesquisas que têm tentado entender como era o contexto intelectual em que Sayad e Pierre Bourdieu estavam inseridos, sobretudo no período da Guerra da Argélia. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de trazer, porque ele também vai explicar um pouco do dossiê, como eu vou colocar no final da minha fala. Paralelo a isso, no final do ano passado, em conjunto com 3 bolsistas de iniciação científica, nós colocamos pela primeira vez no ar um verbete no Wikipedia, em português. Então, foi um trabalho longo de 8 meses, em que a gente conseguiu construir um verbete bastante denso. Foi um trabalho que eu coloquei para os bolsistas as versões que existem em francês, italiano e inglês, espanhol. E a ideia foi a gente construir um verbete mais amplo, mais denso.
já que a gente tem uma lacuna muito grande de se compreender vida e obra do autor, o verbete ele procurou trabalhar isso. Então, ali a gente tem ciência de que deixamos um material que ele dá mais ou menos 26 laudas, em que qualquer aluno de iniciação científica, ou até mesmo uma pós-graduação, se ele encontrar esse verbete, ele consegue ter uma base inicial sobre o autor. A gente não tinha, né? Também acabamos publicando 2 verbetes na Enciclopédia de Antropologia da USP, um sobre migração à luz do pensamento do Sayad e o outro sobre a vida do Sayad. E há 4 anos, mais ou menos, desde a pandemia, em conjunto com o Centro de Estudos Migratórios, sobre, como eu falei na figura do José Carlos e do Padre Paulo e da Lúcia, a gente vem num projeto bastante audacioso e pesado, porque é um trabalho pesado, a gente está envolvido nas traduções da obra do Sayad para o português, né? E ele é pesado também porque, junto com essa equipe nossa aqui, a gente contava com a presença do professor Afrânio Garcia, que era o revisor final, ao lado da esposa dele, a Mari France, e o Afrânio nos deixou no final do ano passado. Para a gente foi bastante triste, porque uma semana antes da partida dele, eu, ele e a esposa havíamos concluído a revisão final do livro das Bidonvilles. Depois ele foi internado e não saiu mais. E de lá para cá, eu e a esposa dele temos trabalhado, a Mari France, a gente tem trabalhado na revisão final sozinhos, né? Então a gente está começando a chegar para o final da revisão final do livro Le Déracinement, Desenraizamento, né? Então nosso objetivo é fechar essa grande lacuna que a gente tem no Brasil, de acesso à obra desse autor, para além do livro que a gente tem traduzido da EDUSP, também saiu em 98, se eu não me engano, a Imigração, que é uma coletânea de artigos, mas é uma coletânea menor do que a versão francesa, por exemplo. Textos capitais, como A Migração enquanto uma Existência Política, não tem naquele livro da EDUSP, né? Então, a nossa meta é que até o fim do ano a gente consiga lançar os 3 primeiros livros, e aí eu acho que a gente inicia o que para mim é de fundamental importância, trabalhando numa universidade pública, que é superar a barreira linguística, a barreira econômica, porque a ideia é a gente publicar esses livros e, com a editora da Missão Paz, disponibilizar essas obras em PDF também. Então, qualquer pessoa vai ter acesso a esse material para que esses estudantes possam chegar. Para mim, particularmente, foi bastante angustiante, porque eu comecei a ver alguns trabalhos enquanto parecerista de artigo, em que as pessoas já estavam discutindo Sayad à luz do livro que a gente organizou do evento de 18. Ou seja, já não estão mais lendo Sayad, mas estão lendo que pessoas leram Sayad. E isso eu acho que é um processo bastante perigoso, eu acho que, enquanto professor universitário, preocupante da gente ver que o autor está sendo apagado. Então, esse trabalho que eu venho fazendo junto com o Carlos e a Lúcia e com ali de tradução e com a Mari France, né, e com a figura do Afrânio também tem sido capital. Eu acho que ele vai sanar isso, né? Então, acho que esses eram alguns pontos que eu gostaria de colocar. E aí, para fechar, eu gostaria de falar rapidamente do dossiê. Então, o dossiê ele vai nessa rede de trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Só que o dossiê ele traz uma proposta, como o Roberto colocou, um pouco mais complexa, porque a ideia foi agregar pesquisadores que também estão fora do Brasil. Eu acho que essa é uma riqueza, posicionar quem está discutindo esses autores, né? Quem está presente. Então, para a gente foi muito, muito rico colocar pesquisadores brasileiros, pesquisadores da Argélia, pesquisadores da Argentina, pesquisadores da França, pesquisadores da Itália e pesquisadores da Itália junto em torno desses 14 artigos, né? Sem esquecer de mencionar a cortesia e a disponibilidade enorme da Tassadit Yassine, que é uma grande referência na obra do Pierre Bourdieu e do Sayad na Argélia, em ter disponibilizado os artigos e ela mesma ter feito o meio de campo com a revista onde as entrevistas dela foram publicadas. Então, é uma entrevista que contou com
uma boa introdução capitaneada pela Jennifer, em que, para nós que desconhecemos bastante essa etapa do Sayad na Argélia, a Jennifer, que é orientada a minha de mestrado, ela oferece um panorama bastante rico, que é à luz do que ela vem desenvolvendo no mestrado dela, né? E, por fim, eu gostaria de destacar apenas três artigos de toda essa riqueza que foi feita, que eu acho que eles, assim, particularmente me despertam bastante prazer, que são 3 artigos que eles contaram com fontes inéditas que eu coletei durante o período que eu tive na França, de material, né? Então, o primeiro foi escrito pela Sandra Gil e a Ana Irene, que é um artigo interessantíssimo e que tem um ponto importante, porque até então nós conhecemos muito a discussão de retorno do Sayad pelo que o texto que a Travessia publicou. Mas durante as pesquisas que eu realizei no arquivo, existiam outras versões desse texto. Então, esse texto ele foi sendo reescrito pelo Sayad praticamente de 10 em 10 anos. Então, se eu não me engano, ele escreve a primeira versão em 73, depois ele volta em 83 e sai esse último texto. E o interessante, conversando com a Sandra Gil, ela e a Ana Irene, elas trabalharam densamente nesse texto, é que as 2 primeiras versões é uma versão de uma pegada mais política do que está se vivendo na França com a questão das políticas migratórias na França. Já essa última versão, particularmente, eu acho que ele tem que é o que a gente tem no Brasil, ele tem um tom mais filosófico, ele tem um tom mais de pensar a questão ontológica da migração, mas também a dimensão do tempo, a perda do tempo pelo migrante. Então, acho que esse artigo delas, ele resgata esses 2 textos, e um desses textos ele nunca foi publicado, ele está todo escrito em máquina de escrever. Então, acho que foi um primeiro artigo que eu gostaria de frisar. O segundo artigo é o do Samir Belgacem. A primeira vez que o Samir ele enviou o texto para eu poder olhar, ainda na versão francesa, ele falou, Gustavo, dá uma olhada. E aí eu queria também só adiantar, Roberto, se me permite, o Samir ele vai estar na primeira semana de abril aqui no Brasil. Então, ele vai estar aqui na Unimontes, dando 2 palestras, uma sobre minorias sociais na França e outra sobre o Bourdieu e Sayad. Depois ele vai para a USP, no dia 15 ele vai estar na USP, e depois, no dia 23, ele vai estar na Federal Fluminense. Então, acho que é uma boa oportunidade para quem estiver nas redondezas conhecer o trabalho do Samir. Mas, enfim, aí o Samir ele me mostra o trabalho, e num dado momento ele também estava envolvido, assim como eu e o Genaro, na questão da sociologia da linguagem do Sayad, e ele menciona um material, ele fala, esse material não existe mais, ele foi destruído, que é o projeto de doutorado do Sayad, que ele ia desenvolver com Raymond Aron, na França, em que era uma espécie de uma sociolinguística. E eu olhei aquilo de manhã à noite, eu fui procurar no arquivo, e eu mandei para ele e falei, Samir, esse texto? Ele falou, como é que você tem esse texto? Eu falei, no arquivo. Porque o Samir estava fazendo busca em outros arquivos. Então, isso também tem sido um exercício muito interessante, porque a gente foi criando uma rede de pesquisadores que tem trocado peças entre o Sayad, entre a produção Sayad. E esse texto está analisado nesse artigo que depois, felizmente, a gente traduziu para o português. E o último que eu gostaria de colocar, não porque os autores estão aqui, mas é o que eu e o Genaro escrevemos, que eu acho que a gente traz uma visão que ela tem um certo ineditismo. A gente tentou puxar o limite, essa ideia da sociolinguística que o Sayad veio desenvolvendo, que foi uma questão muito cara no início da carreira dele, né, ainda estudante em Argel, e que ao longo da carreira dele a gente vai perceber que ele vai voltando, mas sempre com um tom já da questão da alfabetização e da educação. Então foi um artigo que a gente construiu e que ele está construído muito a partir de notas, anotações, rabiscos do Sayad, que foram difíceis de serem traduzidos, uma série de trabalhos escritos a punho pelo Sayad, e que me chamava a atenção porque, ao ler a obra do Sayad, você percebe que a questão sociolinguística dele ela vai aparecendo nas notas de rodapé de uma série de textos. Então, para mim, particularmente, creio que para o Genado também, foi interessante porque
era uma certa aflição que eu tinha. Eu ia ler os textos do Sayad e via essas questões sociolinguísticas nas notas de rodapé, mas espera aí, tem alguma coisa maior aqui. Então, eu acho que a gente consegue puxar essa sociolinguística dele alinhada com esses rascunhos que ele deixou, que estão no arquivo. E eu fiquei bastante feliz porque a gente estava escrevendo quando chegou o texto final do Samir. Então, como o Samir é um pesquisador que já está há muito tempo mergulhado com a obra do Sayad, e eu falei, bom, está alinhado com o Samir, então a gente não está tão maluco assim, né? Então, eu queria chamar a atenção para esses 3 textos e dizer como esses 3 textos eles estão dentro desse projeto que a gente vem desenvolvendo no grupo de pesquisa de tentar trazer esse ator, esse pesquisador, esse intelectual à tona de novo na academia brasileira, né? Acho que é isso que eu teria para dizer. Mais uma vez agradeço a Remo e agradeço o público e agradeço muito o Genaro pela parceria e a paciência do Genaro com os meus intervalos de escrita, porque calhou bem com o período em que a Caetana havia nascido. Obrigada, professor Gustavo Dias. Neste momento, teremos a palestra do professor Gennaro Avalone, que é PhD em Sociologia e Social Research, é professor associado de Sociologia do Meio Ambiente e do Território no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e da Comunicação da Universidade de Salerno. Suas principais áreas de pesquisa são migrações internacionais, trabalho agrícola, relações socioecológicas, movimentos sociais urbanos e conflitos. Lembramos novamente que as perguntas podem ser enviadas pelo chat. Passo a palavra para o professor Gennaro Avalone. Sí, y muy buenas tardes. Yo voy a hablar español. Puedo entender bastante el portugués, pero solo he estudiado un poco la gramática pero solo las primeras cosas, así no puedo hablar y no tengo la costumbre de hablar en español. Y la verdad es que he estudiado la gramática, las primeras cosas de la gramática española, portugués, para traducir un artículo, estaba finalizado, era para traducir un artículo que Sayad publicó con la revista Mana, que es una revista de antropología. El artículo era una entrevista publicada por parte de esta revista en portugués a Sayad, en un momento en el que Sayad había vivido en Brasil para un periodo de investigación en Brasil y de relaciones con algunas instituciones de investigación en Brasil. Así, eso significa que a nivel personal Sayad ha tenido una relación con Brasil. Esto es importante. Y luego no he estudiado más la gramática portuguesa, así no puedo hablar en este idioma que así me gusta mucho, porque me gusta escucharlo y ¿sabe? Todo el mundo conoce el portugués sobre todo para las canciones, para la melodía, eso sí. Todo el mundo que no tiene, como decir, la necesidad, ¿no?, de trabajar con este idioma, porque no vive o porque no trabaja con personas, porque no tiene relaciones, intercambios o amigos, y esto significa que siempre me gusta escuchar. Y así que, primera cosa, claro, tengo que agradecer a todas las personas que están aquí, claro que sí. Hay algunos colegas de las que leo cosas, artículos, así, es un placer y un honor. Ya he conocido a Marlene en una reunión online con Carmen, con otras personas que están conectadas, que están relacionadas con el centro scalabriniano y de estudios migratorios, que es una referencia a nivel internacional, y esto también es un honor. Y es útil también desde el punto de vista académico por el hecho de que es una revista, que son algunos años que es una revista Scopus, que se sabe que por la política de
de la evaluación, y es una política que podemos criticar, pero para las personas que hacen este trabajo, sobre todo dentro de la academia o sobre todo para personas que trabajan como en el doctorado, ¿no? Que están empezando una carrera, es un lugar importante en el que publicar. También por esta razón, lo sabemos, Roberto, ¿no? Se puede criticar, pero dentro de la academia se trabaja como como en todo el mundo, dentro de relaciones de producción, vamos a decir así. Y en este caso, el tema de la evaluación es parte. Yo me pongo a trabajar un poco, a hablar un poco, por qué leer Sayat, pero no desde el punto de vista del artículo del que ha hablado Gustavo, ¿no? En el que Gustavo ha hecho un trabajo impresionante porque ha dado una lectura, prácticamente lo ha hecho el artículo, yo he escrito algunas cosas, decimos la verdad. Ha hecho un trabajo enorme porque ha introducido un tema muy nuevo, que es el tema de la sociolingüística de Fayad, y es el fruto de su trabajo dentro del archivo en París. Esto es importante. ¿Por qué? Pero ¿por qué leer Fayad, que ha muerto en el 1998, para estudiar y comprender las migraciones ahora? ¿Por qué? ¿Por qué es útil? Claro, para nosotros las razones son muchas. Yo me pongo a decir algunas conectadas con algunos de los contenidos de los 14 artículos. Y el trabajo que he hecho ¿cómo decir? Yo he escrito algo, me he organizado y he ido buscando un hilo entre todos los archivos, todos los artículos. Pero la primera cosa que tengo que decir es que el trabajo de Sayat, desde un punto de vista general, es fundamental ahora porque es una crítica, está fundado en la crítica del pensamiento de Estado y la crítica de la herencia colonial. El tema de la herencia colonial está muy conectado con el tema, una de las palabras del monográfico, que es el tema de la amnesia. Eso es importante porque desde el punto de vista biográfico, Sayat era un sociólogo argelino que nunca ha pedido la nacionalidad francesa, aunque trabajaba en la más importante, más conocida, más reconocida institución de investigación, no, el CNRS francés. Esto para mí es importante, porque siempre Sayat ha tenido una relación con el Estado francés como un sujeto colonial, como un sujeto que estaba dentro de su herencia colonial, de la herencia colonial, desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista biográfico. Y esto siempre tiene una relación con lo que pasa a la vida de una parte de las personas que emigran. Porque Sayat explicaba que las personas que emigran, ¿cómo decir? Tienen el cargo, ¿no?, en sus espaldas de la herencia colonial y de las relaciones de poder actual a nivel internacional. Aquí tenemos un caso, para decir una cosa de la crónica, en Europa. Hemos tenido el caso de las personas de Siria, durante la guerra en Siria, que muchas veces no hemos reconocido fácilmente como refugiados. Y hemos organizado, la Unión Europea ha organizado un acuerdo con Turquía, con más de 6 millones de euros, con lo que el presidente del gobierno italiano, Mario Draghi, una vez ha llamado un dictador, con Erdogan, lo ha llamado en una rueda de prensa. Hemos hecho un acuerdo con lo que para Mario Draghi es un dictador,
diciendo a Turquía que los sirios y las personas de Afganistán y otros países tenían que estar en su país atrapados en cambio de dinero. Eso es el tema de la cargo, ¿no? En las espaldas de las personas de las relaciones internacionales de poder. Unión Europea no tenía la voluntad de reconocer la condición jurídica de estas personas porque no tenía la voluntad de reconocer el tema de la guerra en Siria. Al revés, con la persona de Ucrania, ahora en Europa viven alrededor de 6 millones de personas con una herramienta jurídica que se llama protección temporánea, que después de 10 días de la invasión rusa de Ucrania, el Consejo Europeo ha reconocido como la medida para gestionar la huida de estas personas de la guerra. Claro, estamos de acordísimo que se ha hecho esta medida para esas personas. El problema es que la hemos hecho de manera diferencial, no reconociendo para la persona de Siria, de Afganistán, de Sudán, de Eritrea y de otros países, de Congo y de otros países en los que hay la guerra. Y esto es el tema de las relaciones internacionales de poder que están en las espaldas concretamente de las personas. Esto es fundamental. Está dentro del análisis de Sayad. ¿Por qué leer Sayad? Esa es una de las razones. Una segunda razón es el tema del pensamiento de Estado. Es decir, la reproducción de la jerarquía, de la separación jerárquica entre lo que pertenecen al orden nacional, los ciudadanos, los nacionales, y los que no pertenecen al orden nacional, los nacionales, los no nacionales. ¿Cuál es la característica fundamental de las personas no nacionales? Es el hecho de que se pueden expulsar. Es el hecho de que, como dice otro sociólogo de Genova, se puede deportar. Lo hemos visto en estos días con la administración de Donald Trump con 320 venezolanos que se han expulsado en El Salvador, diciendo que son todas personas de gangs, pero la verdad es que no sabemos y sobre todo no hay un juicio, no hay una corte, un tribunal que ha decidido esto. Se ha hecho fuera del Estado, ¿cómo decir?, de derecho. ¿Por qué? Porque tienen el estatuto de ser personas que se pueden expulsar, que se pueden deportar. Y esto está escrito claramente en el análisis de Sayad. Y eso significa que Sayad nos ayuda a comprender lo que está pasando ahora. Y esto tiene relación dentro del pensamiento de Sayad, del análisis de Sayad, con el tema de la herencia colonial. El tema de la herencia colonial está conectado, por ejemplo, con la palabra con la categoría que nosotros, también los sociólogos, las ciencias sociales, utilizan. Es la categoría de segunda generación. Los hijos de inmigrantes no pertenecen al orden nacional, aunque son ciudadanos. No pertenecen. Son segunda generación ¿de qué? Segunda generación de inmigración. O, como en el caso francés, o inglés también, tercera generación ¿no? Porque siempre hay esta carga colonial, esta herencia colonial que va a decir, ellos no son como nosotros. Ellos reproducen, no, el pensamiento de Estado reproduce su separación, el hecho de que no pertenecen, ¿no? Y esto pone un problema también ¿qué significa? Que no se van a reconocer en su mismo, en su presencia no se va a reconocer como una presencia legítima dentro del orden nacional. No solo de los inmigrantes, también de sus hijos, de los hijos de los hijos y de las hijas de las hijas. Y esto es un problema grandísimo que Sayad ha dedicado muchísimos artículos
¿no? No solo dentro del libro que más se conoce de la doble ausencia, sino que en otros trabajos publicados y no publicados, como Gustavo sabe, dentro del archivo en París. Estos son, ¿cómo decir? Los primeros algunos minutos para decir por qué vamos a estudiar, algunas razones por qué vamos a estudiar a Saillat. Hay otro tema, el tema de la subordinación colonial y postcolonial, ¿no? Se reproduce y fortalece por parte del pensamiento de Estado, pero también dentro de la sociedad, ¿no? Porque los nacionales, ¿cómo decir? Tienen en su cabeza y tienen en su corazón, ¿no? Lo que el Estado reproduce. El Estado reproduce esta idea de separación. Y Saillat utiliza la categoría de heréticos para hablar de las personas que cuestionan el orden nacional, que cuestionan el pensamiento de Estado, que cuestionan la separación jerárquica entre nacionales y no nacionales. Una revista como Rerum participa de este movimiento herético, porque ayer he leído también esta letra del enero del 2000, de este año, de la revista, contra que critica, ¿no? Que cuestiona la criminalización de las personas migrantes. El problema es que leyendo a Saillat, la criminalización de las personas migrantes, ¿cómo decir?, es coherente con el pensamiento de Estado. Hasta que tenemos el pensamiento de Estado, tenemos una educación y un funcionamiento de las instituciones que reproducen esta separación, vamos a tener una criminalización, porque siempre tenemos personas que se pueden deportar, que se pueden expulsar, que se pueden poner en un centro, ¿no?, para las personas que te tienen que expulsar, ¿no? Esto es, ¿cómo decir? Con Saillat vamos a comprender que es constitutiva la criminalización de las personas emigrantes y inmigrantes coherentemente con el pensiero de Estado. Y siguiendo siempre este hilo de los artículos, esta subordinación, esta separación jerárquica, otros pocos minutos y me paro, se va a ver también, por ejemplo, en el artículo de María Aparecida Silva, se va a ver también en la subordinación, esa subordinación, ¿no?, entre nacionales y nacionales, entre los habitantes de la ex metrópolis y los habitantes de la ex colonia, ¿no? Esa subordinación se extiende a la relación campo-ciudad, a la relación histórica campo-ciudad, que tiene características similares a la relación colonial, donde el campo es el área de los recursos baratos, de los recursos que se van a extraer, incluido el trabajo de los seres humanos. Y la ciudad es el área que tiene ventajas a través de la apropiación de los recursos baratos, también de la mano de obra. Es el caso del cuidado global, ¿no? Es el caso de las mujeres migrantes que trabajan en el cuidado, ¿no? Se van a extraer personas del campo o de los países empobrecidos dentro de la larga historia colonial y se van a poner esas personas en los centros de los países más ricos, poderosos y de las ciudades más ricas y poderosas. Y las niñas y los niños de esas personas tienen que crecer con sus abuelas o sus abuelos, si tienen abuelos y abuelas que pueden educar y que pueden cuidar a ellas y a ellos. Esta relación, ¿no?, de subordinación se ve
más en la inmigración femenina. El tema de la inmigración femenina, y utilizo esta palabra inmigración porque es la propuesta de Sayat, de no separar la inmigración de la inmigración y siempre mirar juntas la inmigración de la inmigración. No está explícitamente presente en la obra de Sayat. Sayat, ¿no? Su investigación está sobre todo con las personas inmigrantes y emigrantes. No explícita el tema de género, ¿no? Pero se puede leer dentro de sus textos, se puede comprender que es parte fundamental del análisis que tenemos que hacer de la inmigración. Aquí, en nuestro monográfico, una compañera, Anna Merica Rapa, lo ha desarrollado. Y la última cosa es que Sayat se ha criticado a veces porque se ha dicho que no hay agencia, no hay la acción de las personas, que el Estado va a determinar todo, va a producir todas las características de las migraciones. Aquí tenemos 3 artículos, que son los últimos 3 dentro del monográfico, sobre el tema de la resistencia, sobre el tema de la agencia, sobre el tema de la cultura, sobre el tema del protagonismo también del espacio público, del espacio de algunas de las ciudades en las que viven estas personas. Y eso es muy, muy coherente, y me paro, con la interpretación que Sandra Gil Araujo ha propuesto de la sociología de las migraciones de Sayat. Hay un número en español de la revista de metodología que se llama Empiria, del 2010, si me acuerdo bien, Gustavo, en el que Sandra Gil hablaba de una sociología de la resistencia de Sayat. Es decir, las personas inmigrantes tienen una capacidad de acción, sobre todo tienen una capacidad de organización y sobre todo tienen la capacidad de desarrollar una autonomía del Estado. Esto no está siempre explícitamente dentro de los textos de Sayat, pero ¿cómo decir? Emerge, ¿no? Se puede reconocer dentro de sus análisis, porque porque la verdad es que si se va a leer Sayat, los protagonistas, los que son los protagonistas de los procesos migratorios, no son los estados, son las personas migrantes. Y esto creo que es ¿cómo decir? La propuesta más importante desde el punto de vista científico, y digo la verdad, desde el punto de vista también político, ¿no? de la obra de Sayat. El hecho de reconocer que los protagonistas de las migraciones son las mismas personas que la hacen, las personas migrantes. Y me paro aquí y vamos a hablar un pouco. Gracias. Muito obrigada, professor Genaro. Acho que agora nós vamos abrir um espaço para as perguntas. Podem ficar à vontade para fazer os comentários pelo chat, escrever as perguntas pelo chat. Acho que também, se quiserem levantar a mão, abrir o microfone, acho que podem ficar à vontade, nós temos uns minutinhos. Una pregunta, Celia, o Celia. Gustavo, quais as obras que estão sendo traduzidas para o português? O que vai sair agora, o que já tá pronto, é um livro. Ele andava aqui na minha mesa. Identidade, História e Busca Identitária. Ele é um livro póstumo e ele é um livro que foi uma ideia do Afrânio
da gente abrir a ideia nossa é fazer uma série de publicações em que a migração ela passe pela migração, mas que o tema ele abra, né? Claro, tendo a migração como ponto central, porque é a obra dele. Então, essa história de busca identitária. Então, o primeiro, ele é composto por duas peças. A primeira parte é um texto, é uma reflexão que o Sayad escreve sobre história e busca identitária. Então, ele vai trabalhar muito essa ideia da amnésia histórica, como a sociedade, o estado de origem e o estado de destino, eles produzem o que ele está chamando de amnésia histórica, de uma amnésia, uma perda de identidade nessa população que está nesse trânsito. E a segunda parte é uma entrevista que o Sayad ele deu. Ela foi publicada numa revista, se não me engano, Mars, e depois ela foi incluída nesse volume. Então, é uma entrevista em que ele praticamente reflete sobre a vida toda dele, desde o início, desde as perseguições que o pai sofria no interior da Argélia, e a dificuldade que foi para ele, enquanto filho homem único, ser educado, né, ser alfabetizado único, até a instalação dele na França. Então, esse é o primeiro. O segundo são das bidonvilles. Então, é um texto em que vai demonstrar... o segundo é o desenraizamento. Então, é o primeiro estudo que ele vai fazer com Pierre Bourdieu. Então, é aquela parte de uma sociologia mais rural, onde a gênese da migração, eles vão mapear a gênese da migração ali pelas leis fundiárias agrárias. O terceiro são das bidonvilles, em Nanterre. Então, mostrar essas primeiras gerações que estão chegando e elas se fixam em Nanterre, e toda a construção, uma reprodução de uma vida na Argélia, nessas regiões, nessas bidonvilles, nessas favelas ou vilas de lata na França. Depois, os outros 3 livros eu ainda não posso dizer, mas já são livros mais de migração. Então, a gente faz essa primeira entrada, aí a gente entra nos livros de migração. Mas esses são os previstos para esse ano, né? Depois, mas é um trabalho, é um tabuleiro de xadrez fazer isso, né? Obrigada, professor Gustavo. A professora Catarina levantou a mão. Professora, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Bárbara? Boa tarde a todos. Pessoas queridas, né, que têm batalhado pela compreensão das questões migratórias. Eu só gostaria, assim, de dar um parabéns para o Gustavo, para o Genaro, para todo mundo que trabalhou nesse dossiê, que ficou excelente, maravilhoso. E imagino o trabalho de vocês nos bastidores mesmo. E eu gostaria de fazer, não é uma pergunta, mas uma observação que gostaria que vocês assim, trouxessem algumas palavras a mais. Nas reflexões do Sayad, quando ele coloca a importância da gente compreender a relação do migrante com o Estado, e o Estado pensado enquanto na sua complexidade, né, territorial, povo, nação, conjuntura, etc. Se a gente pensa hoje, por exemplo, os Estados Unidos, em que você tem um governo e um país em que a migração não é tratada na perspectiva dos direitos humanos, você tem um governo que, num piscar de olhos, assusta o mundo com as suas atrocidades. Então, eu penso quanto é importante a gente retornar a algumas leituras do Sayad que colocam a importância da gente pensar a relação do Estado para se caracterizar ou se refletir acerca do migrante. Porque muitos estudos contemporâneos tendem a minimizar o papel dos Estados nos processos migratórios, porque às vezes parece tudo muito sutil, né? Mas quando a gente se depara com um cenário como o que está acontecendo agora, de uma violação bárbara, eu diria até, né? A palavra até bonita demais, assim, perversa com a questão dos migrantes, a gente pensa o quanto é importante, de novo, se ter clara a dimensão de quantos estados, nos estados de direito, o papel do Estado, e eu diria, de ter políticas estatais, para além dos governos, sedimentadas, que tenham amplitude, inclusive, na sociedade civil, que sejam instituídas, que tenham força, né,
sejam historicamente sedimentadas, como elas são importantes, e nesse sentido, quanto a leitura do Sayad, ela é importante, é impactante, para a gente pensar esse cenário que a gente está vivendo agora. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Dessa relação das questões de poder que estão envolvidas no processo das migrações. Eu posso falar brevemente, depois eu vou passar para o Genaro. Só um ponto aqui, esse livro está incluso no pacote, viu, Célia, que você pergunta. Eu acho que quando a gente foi escrever, quando nós escrevemos o artigo, Genaro, a gente acabou, talvez por uma maior facilidade de diálogo entre a gente, por estar em países distintos e acompanhando fenômenos migratórios e políticas migratórias um pouco distantes, né? Ainda bem, eu li o Que Bom da Célia, eu falei ainda bem, mas dentro de um contexto político maior, a gente acabou pensando um pouco a questão dos Estados Unidos. Então a gente deu um foco um pouco maior sobre a questão do Trump e da pandemia, né? Então o que a gente procurou fazer nesse artigo, talvez ele auxilie não a responder a sua pergunta, Catarina, mas problematizar um pouco mais, né? Foi pensar como esse vocabulário estatal, ele e o que o Sayad vai chamar de um discurso estatal, ele também é esse discurso midiático, e ele vai chamar atenção para isso, e como muitas vezes, eu acho que esse é um ponto caro para a gente, na sua pergunta, como a academia ela incorpora esse vocabulário. Então, muitas vezes, a gente, sem notar, a gente incorpora essa gramática estatal, que é uma coisa que eu e o Genaro, a gente conversava bastante enquanto estava escrevendo, que é algo que tem me incomodado, sobretudo desde o final do meu doutorado. Que vocabulário é esse que a gente usa? Começar, por exemplo, tem um trecho ali do nosso artigo, uma subseção que a gente começa descrevendo um momento em que o Sayad ele tá numa entrevista, que é um vídeo de 2 horas que eu assisti de uma entrevista que o Sayad dá quando ele está fazendo o lançamento da 2ª edição do livro dele, A Migração na França, esqueci o nome do primeiro autor, mas é o Gillet. E aquela entrevista é interessante porque ali já na década, caminhando para metade da década de 80, o Sayad ele já começa, naquela entrevista ele vai falar, ele já começa a questionar o que a gente entende por migrante. Porque se a gente pegar os estudos posteriores, ele vai começar a tentar levar para uma discussão de minorias, porque ele entende que minorias permite pensar politicamente esses sujeitos. Então, eu acho que essa foi uma das tentativas que ele propôs da gente fugir desse vocabulário estatal, que é um vocabulário midiático. E aí é o que a gente procurou explorar nessa sociolinguística dele, né? Por exemplo, que figuras de linguagem o Estado, a mídia utiliza, e muitas vezes a gente academicamente no impulso vai e coloca, né? E aí foi o que a gente procurou problematizar a partir de trechos de discurso do Trump, por exemplo, o que a gente chamou de hipérboles hidráulicas, que aparece muito na academia, né? Onda, fluxo, tsunami. Qual é o impacto quando eu escrevo isso para o público? Acho que são 3 perguntas que eu sempre coloco. Sobre quem eu estou escrevendo, para quem eu estou escrevendo, e eu acho que aquela pergunta cara do Paul Virilio, que isso serve para quem? Então, se eu trabalho com onda, com fluxo, com uma ideia de que são movimentos de força que causam impacto, o que eu quero dizer? E isso a gente vai ver muito na questão da mídia e da narrativa estatal, né? O outro ponto que a gente colocou é o que a gente está chamando de metáfora zoomórfica, que é você animalizar sujeitos, que é a ideia do coiote na América, né? Então, por exemplo, e isso é muito caro porque isso só para fechar, é uma discussão que eu tenho feito agora através de uma pesquisa que eu estou envolvida sobre a deportação de brasileiros dos Estados Unidos. Você vê uma discussão muito forte sobre
coiotes. A própria academia ela usa o termo coiote. Né? Então a gente animaliza, e aí você coloca nesse grande balaio desde redes de tráfico de pessoas àquelas pessoas com conhecimento local do terreno, que ganham a vida fazendo essa travessia, mas que não necessariamente estão em grandes redes de tráfico. E aí a gente esquece, por exemplo, de debater essas grandes empresas, essas grandes big techs, essas grandes empresas, ou o que está acontecendo no Brasil e na América Latina toda, essas 5 companhias aéreas que estão explodindo de fazer dinheiro com deportação de pessoas. Então a gente seleciona a narrativa do Estado, a gente discute o coiote, mas a gente não problematiza uma empresa como a Palantir, que faz mineração de dados, comprando dados da Amazon, do Facebook, da Microsoft, ou a gente não problematiza uma empresa israelense como a Elbit, que faz teste de armamento em Gaza e na fronteira do México. Ou seja, quem lucra com a migração? Então, o que eu gostaria de problematizar mais essa pergunta é: e nós, acadêmicos, onde é que nós estamos nessas narrativas? O quanto, e aí é uma pergunta que eu particularmente faço para mim todo dia, esse vocabulário, esses conceitos que nós temos, essa semântica que eles carregam, eles dão conta de explicar o fenômeno migratório? Ou eles são termos que a gente simplesmente reproduz na velocidade da produção científica, mas que é um vocabulário estatal? Então, isso acho que não vou responder porque eu não saberia te responder, mas eu acho que é uma questão que também me aflige, né? E são questões que acho que a gente vai debatendo em cada ponto. Então, no artigo, a gente procurou pensar um pouco como essa problematização do vocabulário que a gente usa na academia, ela sempre foi levantada pelo Sayad, né? E isso, infelizmente, é pouco trabalhado no Brasil, porque os textos dele sobre linguística eles estão ainda em francês, mas que podem jogar luz, mas que não são os únicos. Você tem uma série de autores importantes que estão mergulhados aí, e a gente cita no artigo, né? Sí, y esto no es de, no, no, no de, esto no está conectado solo con las personas inmigrantes, está conectado con todas las personas, ¿cómo decir? Los inmigrantes internos. No, el caso del Brasil y de otros países de América Latina, en Italia lo hemos vivido en los años 50 y 60 con la fuerte inmigración, relevante inmigración interna, y las personas del sur de Italia que iban a trabajar al norte estaban racializadas como inferiores, utilizando palabras y categorías sobre los meridionales que se habían producido al final del siglo XIX y en las primeras 2 décadas del siglo XX por parte de antropólogos y otros como Lombroso, ¿no? Que estaban también conectados con la izquierda desde el punto de vista político. Estaban conectados con una parte del Partido Socialista. Esto no es secundario. Para decir que no es solo un problema de izquierda y derecha, ¿no? Es un problema del Estado, de cómo trabaja el Estado, de cómo piensa el Estado, de cómo piensan sus agencias, de cómo piensan las personas como una parte de nosotros que trabajamos en instituciones de los estados, ¿no? Como las universidades y los centros de investigación. En mi caso me paga el Estado italiano, el salario mensual. Mi dinero depende del Estado italiano. Y el problema es que uno de los problemas que pone Sayad es cuál es el nivel de autonomía de las ciencias sociales. Ciencias sociales han producido categorías
para pensar de forma autónoma, distinta, independiente del Estado, las migraciones. Cuando Sayad estudiaba, era un problema fundamental. Se ha superado, estamos más allá de este problema. No es un problema no es importante ponerse esta pregunta. Yo creo que en parte estamos más allá porque los estudios críticos, ¿no?, de la relación entre Estado y migraciones han avanzado mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo, muchos estudios están dentro de las palabras de Estado, utilizan palabras de Estado. Un ejemplo, la palabra integración. Integración de las personas inmigrantes. Es una palabra que está en el corazón, en el centro de las políticas estatales, de las retóricas públicas y también de la investigación. Si un investigador, una investigadora de un centro de investigación o de una universidad pública o privada va a hablar con oficiales públicos y pone el objetivo de hacer una investigación sobre la integración de las personas migrantes, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo. Y el problema es qué significa integración y por qué hablamos de integración. Y, por ejemplo, cuando hablamos de las condiciones de vida de la población inmigrante, no hablamos de justicia social. Porque tenemos que asociar el tema de la integración a estas personas y no el tema de la justicia social. O al revés, ¿por qué el tema de la integración no se va a asociar a los nacionales? Si tenemos que utilizar esta categoría, ¿por qué no ponemos el problema de la integración de los nacionales dentro de la sociedad nacional? ¿No? Los pobres, los explotados, los marginalizados, los racializados internos, el trabajo no pagado y las otras formas de vida, las otras formas de la naturaleza no humana. ¿Por qué no vamos a poner esta categoría? No vamos a utilizar esta categoría. Esa es una pregunta para las personas que que trabajan dentro del mundo de la investigación. Eso es una pregunta fundamental. El otro tema, de lo que ya ha hablado Gustavo, ¿no? Y que María Catarina no ha, solicitado a hablar, es el tema más en general, ¿no? El tema de la relación entre Estado y migrante. Ahora, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha construido toda su campaña electoral en todos los encuentros públicos? Ha hablado ha hablado de la inmigración ilegal, siempre definiendo a estas personas animales. Animales. ¿Y cómo es posible? Aquí tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué millones y millones de personas están de acuerdo con estas palabras? Están de acuerdo con esta definición de otros seres humanos. ¿Cómo es posible? En un país democrático, no. ¿Cómo? Esa es una pregunta fundamental. Es la misma pregunta que aquí donde yo vivo en Europa, y dice, ¿cómo es posible que en los últimos 20 años los eslóganes políticos que eran de la extrema derecha, como primeros los italianos, primeros los españoles, primeros los alemanes, que hasta hace 20 años eran los eslóganes de la pequeña extrema derecha, se ha convertido en los eslóganes
de partidos que alguna vez son la mayoría de los electores. Lo hemos vivido en Italia con el caso de Lega, la Lega Norte, Lega de Salvini. Lo estamos viviendo en Alemania, casi lo estamos viviendo en Francia. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Y luego, ¿por qué se va a hacer campaña electoral utilizando el tema de los inmigrantes como animales? ¿No? ¿Por qué funciona? Yo creo que funciona porque siempre lo hemos pensado. Porque, ¿cómo decir? Es la forma vulgarizada, es la forma más, ¿cómo decir? Simplificada del pensamiento de Estado. Porque si son no nacionales, no pertenecen a nosotros. Y en nuestra cultura, lo que no pertenece a nosotros es lo que está fuera de nosotros. Cosa está fuera de nosotros de forma más radical? La naturaleza no humana, los animales. Los animales son el otro inferior que no pertenece a nosotros y sobre lo que se puede ejercitar cualquier forma de violencia legitimada. La ganadería intensiva. ¿No? Hay Horkheimer Adorno, ¿no? Que nos ha explicado que el mundo se funda en un edificio con muchos niveles. Al piso bajo, más bajo, están los animales dentro de la ganadería intensiva, ¿no? Los animales. Y esto para mí es, ¿cómo decir? Esto pero no es no es un problema de Donald Trump. Así que va a pasar Donald Trump y se resuelve el problema. Claro, lo esperamos, María Caterina, lo esperamos, ¿no? Desde un punto de vista ético, político, moral, lo esperamos, ¿no? Lo esperamos para el tema de los derechos humanos. El problema, pero, es que sabemos, leyendo hacia allá también, es que no es así simple. Porque Trump va a utilizar el archivo cultural que todo el mundo utiliza, ¿no? Es el archivo cultural que nosotros compartimos y que hasta que tenemos que construir una actitud herética para cuestionarlo. Pero en su naturalidad, en su normalidad, funciona este tipo de archivo. El cuestionamiento es un momento ético, político, que va a decir, no, así no está bien, no me gusta, no funciona bien. Pero la normalidad es el archivo de la animalización, es el archivo de la inferioridad, es el archivo del otro como inferior, como algo de distinto y así inferior, sobre qué se puede ejercitar la violencia. Es mi análisis utilizando las categorías de Sayat. Compartió con Gustavo, no lo ha dicho ya. Gracias, María Caterina. Obrigada, professores. Roberto, você gostaria de comentar, dizer alguma coisa? Enfim, nada, eu só gostaria de agradecer tanto o Gustavo quanto o Gennaro. Repito, a primeira ideia veio do Gustavo, depois veio junto o Gennaro, e organizar um dossiê não é nada fácil, em vários idiomas, pelos contatos com os instrumentos que temos hoje. Mas eu, como dizia anteriormente, para a gente, eu como editor da Remo, para mim é sempre uma enorme riqueza isso, porque cada vez que a gente
faz um dossiê sobre matemática e acaba aprofundando muito essas questões. A gente aqui no Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios tínhamos material de Sayad, estava na livraria, mas com o dia a dia corrido, esse é um livro que cedo ou tarde vou ter que ler. Graças a Deus chegou o dia, graças ao dossiê. E então eu só tenho que agradecer tanto o Gustavo pela paciência, inclusive, porque para a gente não é nada fácil fazer o nosso trabalho, por tudo que eu aprendi na leitura dos textos, repito, até os textos que não foram publicados, pela leitura dos referis, que mandará comentários e que sempre nos ajuda a compreender melhor, a interpretar melhor, pelos contatos com o Gennaro, que inclusive que publicou até um artigo do outro dossiê da Remo sobre as mudanças climáticas. Então, eu gostaria de aproveitar para agradecer os dois, para ter conseguido compreender um pouquinho mais essa figura de Sayad, que é uma figura que sempre volta em todos esses anos que trabalho na Remo, e que, pelo jeito, é uma figura que continua sendo muito atual mesmo. E convido realmente todo mundo a ler o dossiê, a ler os vários artigos do dossiê, a ler o artigo do Gustavo e do Gennaro, porque realmente nos ajuda muito na compreensão das migrações contemporâneas. Então, Bárbara, eu acho que já passou do tempo que a gente tinha previsto, já são 1h30. Enfim, os meus agradecimentos para os dois, agradecimento também para a irmã Marlene, que sempre nos dá um apoio muito grande sobre essas questões, e relembrando que nesse ano temos mais três dossiês, e que para a gente é todo ano uma luta para trabalhar essas questões, mas, enfim, é um compromisso que nós temos em nome de uma causa que gostamos de fortalecer, de lutar. Então, Bárbara, para você, para as conclusões. Bem, então já encerrando o nosso evento, nós agradecemos a todas as pessoas que puderam nos acompanhar neste fim de tarde. Um agradecimento especial aos palestrantes, Gennaro Avallone e Gustavo Dias, e por terem aceito, né, o convite para estar aqui com a gente hoje, e também lembramos mais uma vez que todos os nossos artigos estão disponíveis no nosso site e em Cielo Brasil, assim como também as chamadas para os dossiês. Então é isso, muito obrigada, pessoal, boa noite, bom descanso e bom final de semana para todo mundo. Um abraço.